hoje apologética, nós temos aí a oportunidade de aprofundarmos um pouco mais. E nós vamos aqui trazer algumas discussões no decorrer destas unidades, mas nesse conteúdo de apologética nós vamos estudar aí definição e importância histórica, a unidade 1. Nós vamos estudar na unidade 2 as cosmovisões, ou seja, as formas de percepção de mundo, de acordo com o que nós temos e entendemos de fé, de filosofia, pressupostos e caracterização dos falsos profetas e os desafios. Também na unidade 3, nós trabalharemos a igreja confrontando biblicamente questões difíceis, parte 1, e a igreja confrontando biblicamente questões difíceis, parte 2. Tá? O que é apologética? Onde é que nós usamos a apologética? Por que é necessário a apologética aos nossos dias? Qual é a necessidade da apologética para os nossos dias? Defender a nossa fé. Ter argumento, ter suporte para que a sua fé não seja minada. É de admirar que haja pessoas de contexto cristão, pessoas que nasceram e criaram dentro de igreja e não sabem o que é apologética. É de admirar, tanto que o conteúdo, ou talvez essa disciplina, não seja tão trabalhada ou elaborada entre os grupos cristãos. Aí no capítulo 1, a importância da apologética cristã. A importância da apologética cristã. Definições, objetivos, interdisciplinaridade e transversalidade. O que é isso aí? Interdisciplinaridade e transversalidade. O que é a interdisciplinaridade? E o que é a transversalidade? Elas se relacionam. A apologética, enquanto disciplina, relacionando-se com outras áreas da teologia. A apologética, se relacionando com a hermenêutica, se relacionando com a exegese, se relacionando com a teologia sistemática e por aí vai. A interdisciplinaridade e a transversalidade. O que seria essa transversalidade? Quando a gente fala do ponto de vista da educação, disciplinas transversais. O que seriam essas disciplinas transversais? Suponhamos que as disciplinas da matriz curricular, seja português, matemática, ciências da natureza, ciências exatas, história, geografia, suponhamos que estas sejam as disciplinas da matriz curricular. Aí nós temos os temas transversais, que poderia acrescentar educação ambiental, poderia acrescentar um tema transversal, a disciplina educação no trânsito, por exemplo. São temas transversais, ou seja, aqueles que não estão dentro da matriz curricular como disciplinas obrigatórias, mas são temas transversais trabalhados no curso a fim de que haja uma discussão desse tema também dentro do conteúdo geral. Então, quando nós falamos de transversalidade da apologética, essa é a apologética perpassando várias áreas do conhecimento. É a apologética perpassando várias áreas do conhecimento. E nós temos aí a origem do ser humano, nós trabalhamos antropologia, vamos tratar de ser humano, nós trabalhamos antropologia. Quando a gente vai para a filosofia, a gente está trabalhando também uma questão filosófica que tem a ver com o ser humano, naquilo que ele sabe, naquilo que ele conhece, suas percepções e etc. Também a biologia, porque a biologia, ela também faz parte da nossa... Não tem como a gente falar em ser humano sem falar de questões biológicas. É impossível falar de ser humano, nós somos gente, nós somos seres vivos e nós estamos em um contexto
que esse contexto tem um ambiente, tem o meio ambiente, tem a fauna, tem a flora e tem a nossa responsabilidade enquanto pessoas que Deus colocou aqui para cuidar do que é dele. Porque tudo é dele. Do céu, do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo e tudo que nele há. Tudo é do Senhor. Então, quando eu não me responsabilizo ou eu vou agir de forma irresponsável para com as questões do ambiente, das questões da biologia, das questões que envolvem o ser em si, então, se eu sou irresponsável, logo isso aí vai trazer um prejuízo. Então, a apologética perpassando por todas essas questões aí. Dentro dessas situações, nós temos aqui quais são os objetivos da apologética cristã. Nós colocamos 3 aí: ensinar, rejeitar e encorajar. É o que nós temos aí. Ensinar tem vários objetivos. Eu destaquei o ensinar e esses outros aí, porque nós precisamos cada dia mais ensinar sobre o quê? Sobre as Escrituras, e essas Escrituras precisam estar massificadas entre toda a comunidade evangélica, ensinar a igreja a rejeitar os falsos ensinos. Ora, se eu vou ensinar a rejeitar um ensino que é falso, logo, como é que eu sei que o ensino é falso? Qual é o parâmetro de comparação para que se descubra que o ensino é falso, a fim de que apresente o ensino que é verdadeiro? E se eu não tenho parâmetro de comparação, então para mim qualquer ensino serve, porque eu não tenho referenciais do que é certo e do que é errado. A doutrina, ela é de Deus, a doutrina, ela é dos homens e a doutrina é de demônios. Os demônios têm suas doutrinas, os homens têm suas doutrinas e a Bíblia, ela é a sã doutrina. A Escritura, por isso que Paulo diz, fala o que convém o quê? A sã doutrina, porque Paulo distinguia muito bem o que era doutrina falsa e o que era doutrina verdadeira. O que a igreja, como objetivo, ensinar a refutar ou a rejeitar os falsos ensinos ou os falsos mestres. Então, uma igreja que não tem conhecimento é uma igreja que tudo que se fale para ela, ela acata e a tem como verdade qualquer tipo de conteúdo que se apresente. E aí, quando a gente foca muito as nossas atividades litúrgicas, vamos dizer assim, na nossa igreja local, quando a gente foca tanto as questões de campanha e ato profético e uma coisa e outra, e começa a esquecer um pouco as questões do ensinamento, a gente foge do propósito do que é o cristianismo, do que é a verdade que Jesus deixou. Eu disse aqui, não sei se foi nessa sala, que eu falei o quê? Que o ministério de Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 23, e percorria Jesus toda a Galileia, fazendo o quê? Em primeiro lugar, ensinando o evangelho do reino. Segundo, pregando nas suas sinagogas. E terceiro, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, primeiro é ensinamento. Segundo é a pregação. E terceiro é o milagre, o poder, a manifestação. O que é que as pessoas gostam mais? Buscar primeiro o poder sem o legítimo aprendizado. Quando o poder que eu busco vem antes do aprendizado que eu preciso, eu não sei dosar, equilibrar nas minhas questões espirituais. E vai ter que voltar. E aí, sim, porque queimou etapas. É um desequilibrado na fé. Existe um ditado que diz assim: a teologia sem a espiritualidade é academicismo. A espiritualidade sem a teologia é fanatismo. É necessário passar primeiro pela fase do aprendizado, a fim de que haja a fase da distribuição
e proliferação desse aprendizado que nós aprendemos aqui. É por isso que Mateus capítulo 4, versículo 19, Mateus capítulo 28, versículo 19, tem duas palavras lá que são determinantes. Mateus capítulo 4, versículo 19, diz assim, Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Está falando aquilo ali para Pedro e para André, seu irmão. Mateus capítulo 28, e versículo 19, ide, fazei. Olha a diferença entre Mateus capítulo 4, versículo 19. Jesus diz, vinde após mim, ou seja, ele está dizendo, eu na frente, ensinando, e vocês aqui a minha retaguarda o quê? Aprendendo. Em outras palavras, era isso que ele estava dizendo. Quando ele diz assim, vinde após mim, ele na frente, então, quando ele está dizendo, vinde, ele está dizendo, eu vou na frente, vou ensinando. E não é por acaso, que não é nada por acaso, que no versículo 23, depois que ele diz, vinde, e eu vos farei pescadores de homens, e andando Jesus viu Tiago, viu os filhos de Zebedeu, João e Tiago, seu irmão, filhos de Zebedeu, e eles estavam o quê? Consertando as redes. Ele disse, vinde, e eles o seguiram. E percorria Jesus toda a Galileia ensinando. Significa que aqueles a quem ele chamou estavam o seguindo, aprendendo. Quando chega no Mateus capítulo 28, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, agora Jesus diz, vão para lá, para a Galileia, e eu vou estar com vocês lá, vão para lá que eu tenho umas recomendações. Aí, antes de Jesus subir, depois de ressuscitado, ele disse, portanto, ide, fazei. Agora, ele diz, é como se ele estivesse dizendo, eu vou embora, o que eu vim deixar, eu já ensinei, vocês já sabem o que devem fazer, agora, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar o quê? Todas as coisas que o quê? Que vos tenho mandado. Observe.